Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de literatura brasileira, que serão aulas voltadas para aqueles alunos que têm interesse em passar no Enem. Meu nome é Noêmia, eu sou Noêmia Cecília, sou formada em Letras Italiano pela UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Sou professora de português e literatura brasileira, já dei muita aula para pré-vestibular, para o Enem. Fiz pós-graduação em Arte, Cultura e Sociedade Brasileira. Amo idiomas, falo português, inglês, francês e italiano. Bom, mas vamos ao nosso foco, né? O que é literatura? Vamos ver ao longo dessas aulas o que significa literatura. Vamos analisar as principais correntes literárias aqui no Brasil, dentro do seu contexto histórico. Isso é muito importante para que nós possamos compreender bem as características de cada movimento, observar as questões do concurso, em especial as questões do Enem, que abordaram o tópico de literatura brasileira, e observar a filosofia da prova, porque sem a filosofia da prova é impossível entender bem, né? Se você não sabe como a prova aborda aquele assunto, fica difícil. Mas nós vamos ver tudo isso ao longo do curso. Então, como eu já disse anteriormente, esse curso é voltado especialmente para aqueles alunos que vão prestar o concurso do Enem, esse curso de literatura brasileira. Mas se você vai prestar para outro concurso ou tem outros objetivos, acredito que ele também vai ser bom para você, tá? Então, bem-vindos. Então, vamos começar por o que é literatura. Se você for a um dicionário, você vai ver várias definições lá para literatura. Vamos nos ater a uma aqui, ó. A número 2 diz que literatura é um conjunto de obras literárias de reconhecido valor estético, pertencente a um país, época ou gênero, etc. Então, para vermos isso na prática, eu escolhi aqui uma questão que caiu na prova do Enem, de 2013, e temos aqui um texto de Camões e uma pintura. Por que eu fiz isso, né? Por que eu trouxe esses dois? Porque, veja, a literatura ela é um conjunto de obras literárias de reconhecido valor estético, né? Então, existe uma relação entre literatura e arte. Aliás, né, é muito importante que isso fique claro, que a literatura é a forma artística da palavra. Então, assim como um pintor, ele precisa pegar os seus pincéis, suas tintas para produzir a sua arte de maneira subjetiva, nós temos o poeta que ele vai pegar também os seus instrumentos, que são as palavras, para produzir a sua arte. Então veja só o que diz esse poema de Camões. Leda serenidade deleitosa, que representa em terra um paraíso, entre rubis e perlas doce riso, debaixo de ouro e neve cor-de-rosa. Presença moderada e graciosa, onde ensinando estão despejo e siso, que se pode por arte e por aviso, como por natureza ser fermosa. Fala de quem a morte e a vida pende, rara, suave, enfim, senhora vossa, repouso nela alegre e comedido. Estas as armas são com que me rende e me cativa amor, mas não que possa despojar-me da glória de remido. E ao lado, nós temos um quadro do Sanzio, A Mulher com o Unicórnio. Esse quadro está na Galeria Borghese, em Roma, e você pode observar aí, ó, do Nascimento de Camões e do Nascimento de Sanzio, eles são mais ou menos contemporâneos, não um pouco, né? Mais ou menos da mesma época. Camões, ele nasceu 5 anos depois da morte de Sanzio, então eles passaram mais ou menos pelo mesmo período. Mas vamos aí às questões que eu quero chamar a atenção de vocês. Vejam bem. A questão diz assim, ó. A pintura e o poema, embora sendo produtos de duas linguagens artísticas diferentes,
participam do mesmo contexto social e cultural de produção pelo fato de ambos apresentarem um retrato realista evidenciado pelo unicórnio. A gente já pode parar por aqui, né? Realismo com unicórnio não combinam, certo? Vamos passar para a próxima. Valorizarem o excesso de enfeites na apresentação pessoal e na variação de atitudes da mulher evidenciados pelos adjetivos do poema? Será mesmo que valoriza excesso de enfeites? O que menos tem nessa pintura aqui é excesso, né? Ela transmite o que diz o poema, ela transmite uma serenidade. Continuando aí, gente. Apresentar um retrato ideal de mulher marcado pela sobriedade e o equilíbrio, evidenciados pela postura, expressão e vestimenta da moça e os adjetivos usados no poema. Então isso a gente vê, né? A gente vê uma mulher sóbria, equilibrada, exatamente como o poema fala. O poema fala de uma presença moderada, graciosa, aí destacando a questão do equilíbrio, né? Então nós podemos dizer que a resposta seria mesmo essa daqui, a terceira, a letra C. Mas seguindo a gente pode ver o resto. Ó. Desprezarem um conceito medieval da idealização da mulher como base da produção artística, evidenciado pelos adjetivos usados no poema. Bom, não está desprezando em hipótese alguma a idealização da mulher, muito pelo contrário. No poema aqui nós temos uma mulher bem idealizada. E, finalmente, apresentarem um retrato ideal de mulher marcado pela emotividade e conflito interior, evidenciados pela expressão da moça e pelos adjetivos do poema. Não existe emotividade nesta mulher. Não existe conflito nesta mulher, nem na mulher do poema, nem na pintura de mulher que nós temos aqui, da mulher com o unicórnio. Bom, eu achei essa questão muito interessante para nós iniciarmos aí nossa discussão em relação à literatura, porque eu quero dar destaque ao fato da literatura ser arte, como qualquer outra arte, como a pintura, como a música, né? Só vai utilizar instrumentos diferentes. A música usa as notas, a pintura usa os pincéis, as cores, e a literatura usa as palavras no seu sentido figurado. Então, como sentido figurado, nós podemos entender que a literatura ela vai abusar da subjetividade, ou seja, vai utilizar as palavras não no seu sentido objetivo dos fatos, mas sim no sentido da opinião. Conotação, que é bem diferente de denotação, e a nossa próxima aula vai abordar esse assunto. Figuras de linguagem, também a nossa próxima aula vai destacar isso muito bem. Não existe literatura sem uso de figuras de linguagem. E a pessoalidade não é um texto impessoal, é um texto pessoal e subjetivo. Então, nós vamos ter aí as características do poeta presente na obra, a sua vivência, o período de vida dele. Então, ao longo de todas essas aulas, nós vamos estudar a literatura no período colonial, no barroco, no arcadismo, romantismo, realismo, simbolismo, modernismo e pós-modernismo. E sempre dando destaque às questões do Enem que abordaram esses tópicos aqui, tá certo? E eu espero que assim você consiga o seu objetivo, que é passar no Enem. Eu vou ficar muito feliz. Muito obrigada por ter assistido a essa aula. Espero encontrá-lo nas próximas e até a próxima.